No mundo da comunicação atual, construir imagem, autoridade e presença vai muito além de apenas publicar conteúdo nas redes sociais. Hoje, Conexão com o Futuro recebe Érica Seco, assessora de imprensa, que vem atuando no fortalecimento da imagem de artistas, projetos culturais, instituições e iniciativas importantes da região, além de integrar um projeto colaborativo que conecta assessores de imprensa para diferentes frentes de atuação. A Érica também traz uma trajetória construída dentro do marketing e decidiu profissionalizar ainda mais esse caminho ao conquistar seu MTB de jornalista para atuar diretamente na área de assessoria de imprensa. Érica, seja muito bem-vinda à Conexão com o Futuro. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Sempre um prazer falar com você. Sempre bom falar do que a gente gosta de fazer, né? Não é? Principalmente que a gente já tem sintonia, né? Exatamente. Nos identificamos aqui com tantas frentes de atuação. Você conhece muito o meu trabalho, pois você é. conhece muito bem, né? Muito bom, e é bom a gente trocar ideia sobre isso, porque a gente sempre está aqui para aprender junto, né? E aprende todos os dias, Sim. né? Exatamente. Mas conte um pouquinho da sua trajetória. Você já atuava um pouco na área do marketing, partiu para a comunicação, teve uma trajetória também em vendas. Conte um pouquinho. Gente, a caminhada é caminhada, né? Já tô com 46, caminhada. Sempre trabalhei, sempre gostei muito da comunicação. Trabalhei 8 anos com marketing, em agência mesmo, então outra pegada, Sim. né? Direto nessa movimentação. Mas aí eu resolvi migrar para a assessoria de imprensa, até porque a gente tem outros meios, né? Agora é um trabalho mais dedicado mesmo, um trabalho mais com a mídia, trabalhar a reputação do cliente, é muito mais... você vê que tem muito a fazer na comunicação, mas na assessoria de imprensa. Também fui gestora, mas ficar presa, gente, num lugar não é o meu caminho. Eu gosto dessa liberdade de ir e vir, então eu fui para a assessoria de imprensa, porque daí a gente anda bastante. Daí né? anda. E foi em que momento que você falou, agora vou escolher esse caminho, porque eu sei que é aí que eu vou encontrar meu propósito, é isso? Exatamente. Eu sempre trabalhei com a minha irmã também na agência de marketing, e ela tem hoje essa escola, né, de assessores de imprensa, e eu voltei a trabalhar com ela. Então, eu parei com o marketing, fui para a gestão, voltei para a comunicação com ela. E como ela está envolvida neste meio, eu me apaixonei. Falei, gente, eu quero seguir, só que não como marketing agora, mas como assessora de imprensa. E para isso você foi buscar até seu MTB de jornalista, Fui buscar meu MTB, gente, foi assim, eu penso que você tem muito mais credibilidade, é uma coisa muito mais séria, porque é uma responsabilidade você, né, escrever o seu texto, o seu release, essa verdade que a gente quer passar. Isso ajudou muito até no meu trabalho, ter meu MTB, é muito chique, eu sou jornalista também. Não, é muito legal porque a gente fala... Como hoje, né, falar, eu como jornalista também tive que migrar para o marketing, mas minha paixão sempre foi no jornalismo, porque a gente sabe que ali você tem que apurar muito mais a informação, os fatos, fazer um storytelling onde você conecta realmente, não é, Érica? E tem que ser verdadeiro, né? Isso. Tem que tomar muito cuidado com a informação. Jornalista não pode jamais passar para frente fake news, né? A gente tem que pesquisar muito. O texto da gente tem que ter muita verdade, muita credibilidade. Isso. Então, é um trabalho muito sério. Sim. Que eu adoro apurar os fazer. fatos, né? Realmente como eles são, muito, né? Muito. E dá para a gente criar pautas, assim, maravilhosas, envolvendo os clientes e trabalhar a trajetória de cada um, né, no seu segmento. É bem isso que eu queria falar com você mesmo agora. Aí a gente está falando do jornalista numa esfera mais de notícias, né, que são aquelas notícias imediatistas, factuais, e você, assessoria de imprensa, conte um pouquinho o que difere esse trabalho, o que você faz com os artistas, com as pessoas que você atende. Tá, a diferença é assim, eu não trabalho em redação presa, né? A redação acaba exigindo que você faça 30 textos por dia, então é aquela coisa mais maçante, uma coisa meio que produção, né? O meu trabalho não, eu trabalho pauta mesmo, então eu tenho o meu cliente lá de música, eu estou me especializando em música, porque um vai indicando para o outro
E os cantores me procuram, bandas, então acabei que me especializando em música. Eu atendo a orquestra filarmônica, então para cada cliente é uma história, é um processo, né? Então eu penso pautas diferentes, então não é simplesmente uma matéria. Isso. Né? Eu tocou em tal lugar. Não, eu crio pautas, eu crio uma história e o meu cliente sempre é minha fonte. Então eu acabo levando a história dele para vários lugares. E às vezes a gente envolve até em assuntos que não tem nada a ver com a música, mas você consegue, né, fazer uma ligação ali e trabalhar a história do seu cliente naquela pauta, naquela história. E é muito lindo, é um trabalho muito delicioso de fazer, gente. E eu vi que você está se identificando com essa parte da música, porque realmente é um ambiente muito pulsante, deve ser uma coisa descontraída, é uma delícia. Gostoso, e um conteúdo, que, como você falou, né? A música, a gente fala, né, que a música é uma conexão da alma. Quanta coisa que você pode estar colocando ali nesse trabalho de um artista? Muito, gente. E assim, tem vários casos, né? Que nem eu fiz esses dias um release sobre a importância de um maestro. Isso. Que as pessoas não entendem qual a importância do maestro ali naquela orquestra filarmônica. Não legal. É simplesmente... Sexta-feira a gente tem uma ópera lá em Rio Claro, Dia das Mães. Mas é eu divulgar a ópera e eu divulgar qual é o trabalho daquele maestro que está fazendo, qual a importância dele naquela, né? Do regente, da pessoa que comanda aquela equipe. Então, eu sempre trabalho a curiosidade por trás de tudo. Além de divulgar a agenda, as óperas, as apresentações, eu busco pautas para colocar, para contar uma história. Outro dia eu fiz um release sobre a vida do músico fora do palco, que tem uns que trabalham o dia todo, toca à noite. Então, a gente tem histórias para contar e acaba, né, que a pessoa se apaixona também, como eu, né? Porque eu fui do clássico ao samba, tá? Tá. Porque eu atendo a UESCA também, as escolas de samba de Rio Claro. Tem também o trabalho com a escola de samba. Então, fui para o carnaval, acompanhei os desfiles, porque eu queria estar ali com eles, porque o assessor não precisa, né, estar ali. Mas foi muito interessante, muito gostoso. Eu nunca fui de ir para o carnaval, viu? Mas aí você vai do clássico, né, ao samba. Porque precisa viver a experiência até para a gente escrever com a propriedade daquilo, né? Eu gosto dessa vivência. Eu estou ali no momento, eu tenho a história para contar. Então é muito gostoso mesmo. E Érica, até aproveitando isso, as pessoas até para entenderem esse papel do assessor de imprensa, fazer essa conexão com a própria imprensa, né, com os meios de comunicação para divulgar aquele artista, porque existe ainda uma confusão, porque hoje parece que todo mundo virou social media. E não é isso, né? Não. Existe uma diferença muito grande entre os profissionais. Explique mais um pouquinho sobre isso. Sim, é bem assim, são integrados, até porque é muito importante o marketing e a assessoria, porém o social media é diretamente... digital ali, ele cria conteúdos digitais para divulgação diária. Isso. Então ele tem que estar ali em redes sociais, em redes sociais, exatamente. E o assessor de imprensa não, ele faz essa ligação, essa credibilidade nessa união do meu cliente, da marca do meu cliente, a reputação do meu cliente com a mídia, com as mídias e com toda a comunicação. Então, a gente consegue fazer essa ligação, né? Mas, gente, o assessor de imprensa é importantíssimo na vida de uma empresa, de pessoa física, jurídica, né? As pessoas não têm ainda, né, o entendimento da importância que é um assessor de imprensa. Total, né? Até tem gente que fala, é um produtor? Também não é um produtor. Não vende show, nada. É release mesmo, é contar história, criar pautas e fazer essa união, essa ponte, né? Entre o cliente e a mídia. É isso mesmo. Porque a gente está falando de um social media que você está falando de construir uma marca, o brand hoje. Você está construindo a reputação, a credibilidade daquele profissional. Nos meios que são necessários. Você usa todos os meios para isso, né, Érica? Exatamente. Todos os meios, eu falo que todos são muito importantes, né? Isso de que só as mídias são importantes, não existe, gente. Jornal, revista, nós trabalhamos muito ainda rádio
Rádio, importantíssimo também acho. na divulgação. Sim. Eu falo porque eu vou para academia cedinho, eu tá ouvindo rádio, rádio, não é? Isso. Informação, notícia, né? É que a internet hoje, a notícia está muito rápida, né? E as pessoas às vezes não olham o jornal no dia seguinte, porque a notícia já chegou. Mas tem muita informação ali, um texto diferente, uma pauta, né? Que é muito importante ainda acompanhar, ler um jornal, né? Não só notícias ruins que aparecem, né? Pois é, não mas é? Mas a gente acompanhar, né? Não é a pauta de todo dia, né? Gente... E me conta uma coisa, trabalhar com esses diferentes artistas, né? De segmentos, do samba para a cultura, o que você procura ter um olhar mais sensível para conseguir identificar ali ao fazer essa ponte com a mídia? Cada cliente, cada segmento tem a sua... tem o seu lado pessoal, né? Sim. Então, eu tenho que olhar com muito carinho os projetos de cada um, né? O que a gente vai buscar para aquele meu cliente ou para aquele projeto. Eu trabalhei esses dias acompanhei um projeto para crianças carentes, de robótica, então eu fiz toda essa divulgação, foi muito legal. Então, tem que olhar, tem que ter esse carinho, esse cuidado ao olhar, porque cada um conta a sua história, cada um tem sua particularidade. Então, não é um texto para todo mundo, não. Então, é mesmo. Tem que mudar para várias linguagens, né? Muitas diferentes. linguagens, para quem você vai falar, com quem você vai falar, né? Tem texto que não adianta ficar inventando palavras chiques, né? Você sabe disso, né, Patrícia? Sei. Que nem combina. Não aproxima de quem está, aonde você quer chegar, né, com o público-alvo. Então, a gente tem todo esse cuidado na hora para cada cliente é uma história, nenhum é igual, gente. Cada um tem que ser criativa, né, Érica? Tem que ser criativa. Ainda bem que eu venho do marketing, que a gente tinha que criar o dia todo, né? Sim. Isso ajuda muito, né? E às vezes eu tenho umas enlouquecidas, assim, né? Eu penso, vou colocar as meninas lá naquela pauta que não tem nada a ver e elas topam, né? E aí a gente vai. Bacana. E para finalizar, Érica, o que te encanta nesse poder da comunicação e dessa conexão que ela proporciona? O que me encanta, gente, é o resultado final, né? É você ver o resultado, porque tem alguns projetos que ficam esquecidos porque não são divulgados, porque não foi pensado, porque não foi explicado exatamente como ele funciona. Sim. Então, me encanta quando eu pego um projeto e eu trabalho e eu vejo isso dando um resultado para o meu cliente. Aí você fala, maravilhoso, era isso que eu queria. Sim. Então, é encantador mesmo, você começar aquela história do zero e ver o resultado final E todo mundo tem um resultado, né? Claro. Que a gente sabe que as mídias são maravilhosas. Sempre a gente busca também as mídias são fortes e as que realmente têm credibilidade. A gente tem também esse cuidado. Então, me encanta o resultado que esse trabalho proporciona para os meus clientes. É isso, que a gente vibra com o cliente, né? Nem só para o cliente, para as pessoas que estão acompanhando também, né? Aquele conteúdo. O conteúdo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu li isso hoje e mudou minha vida, ou resolve fazer alguma coisa porque leu sobre aquele assunto. Então, isso é importante. A gente vai incentivando as pessoas aí também, Muito bom. O poder da comunicação, né, Érica? Total. Érica, foi um prazer novamente conversar com você. Você está aqui no agradeço. Conexão com o Futuro. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço a você pela sua audiência. Continue com a gente. Tem mais no próximo bloco. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade.
Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com o seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Quando um equipamento para de funcionar, seja em casa ou em uma empresa, a primeira preocupação é um transtorno que isso pode causar. E por trás da solução desses problemas, existe um setor que exige conhecimento técnico, atualização constante e muita responsabilidade. Hoje o Conexão com o Futuro recebe Leandro Tognoli, gerente da Ricardo Refrigeração, empresa que há mais de 25 anos atua em Araras e região, oferecendo serviços de manutenção e assistência técnica em equipamentos de refrigeração e climatização. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao Conexão com o Futuro. Obrigado, Patrícia. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Um prazer também recebê-lo e nós temos certeza que nós vamos trazer muitas dicas úteis para as donas de casas, principalmente, né? Com certeza. Mas vamos começar falando um pouco da Ricardo Refrigeração, que já está há 2 décadas no mercado. Conta para mim como que foi essa trajetória, como tudo isso começou. Olha, o Ricardo, ele é daqui de Araras mesmo. Ele começou muito novo numa empresa de refrigeração que já fechou. Mas com 12 anos para 13 anos ele já estava trabalhando nessa área. E o tempo foi passando e com 18 anos ele decidiu abrir a empresa. E junto com a esposa dele, que é a Vanessa, eles estão nesse mercado trabalhando, um ajudando o outro, né? Sim. Tanto é falar em ajudando, no começo, quando precisava carregar geladeira e máquina, era ela, a Vanessa, que ajudava o Ricardo nessa parte. Nossa, tá vendo a mulher aonde também a gente acaba se reinventando, Com certeza, ela é o braço direito dele, né? Era o braço direito. E dentro de todo esse processo, a gente sabe que existem muitos desafios. Você pode dizer quais foram os principais desafios aí desde o início da empresa? Sim, como todas as empresas inicia, né? Pequenas, sim, mas ela precisa crescer. E esse crescimento, houve muito para ele, muito desenvolvimento. Sim. Na questão de maquinário, na questão do prédio, que tem que ser grande o barracão. Né? Para condicionar tudo. Para condicionar tudo. Também teve muito na parte de entendimento e conhecimento do produto. Sim. Então ele teve que aprimorar, bateu muita cabeça, como a gente sabe que isso acontece,
Mas hoje o conhecimento que ele tem, ele consegue realmente trabalhar bem com todas essas áreas. Eu imagino que deve ter uma exigência de atualização constante, né? Nós estamos falando de indústrias que estão o tempo inteiro lançando novos equipamentos, né? Sim, sim. O mercado, ele exige isso, né? O mercado é muito rápido nessa mudança. Então, nós temos que estar sempre junto, acompanhando, para ter esse conhecimento e atender bem o cliente no melhor possível. Exatamente. Falando em atender bem, o que você acha, né, ao longo de toda essa trajetória, os diferenciais que vocês oferecem aí que vem conquistando cada vez mais a confiança dos clientes? Olha, eu acho que a rapidez no atendimento. Isso é importante. Certo? E o principal não é só isso, é o retorno se caso haja necessidade, que é a garantia. Isso hoje em dia é muito importante, que infelizmente no mercado tem muitos técnicos e pessoas que não voltam. Eles recebem e vão embora e o problema fica posteriormente. Sim. Que pode acontecer de voltar, né? Então, a rapidez no atendimento, apresentar na casa da pessoa, ver qual é o problema e resolvê-lo o mais rápido possível, porque nós estamos falando de geladeira ou máquina de lavar roupa, que hoje em dia é extremamente necessário a agilidade. Não, você pegou num ponto crucial aí de qualquer dona de casa, né? Falar de geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar. Uma dona de casa sem isso 2 dias, eu acho que ela já entra em crise, né? Um dia. Um dia, né? Um dia. E a importância dessa agilidade, né? Exatamente. Nós precisamos ser rápidos, passar para o cliente o mais rápido possível que é e atender ele para que ele tenha, porque senão ele perde coisas, né? Sim. Hoje o maior índice de perda, para você ter uma ideia, não é só de alimento, são de produtos, medicamentos que ficam dentro da geladeira. Porque muitas pessoas hoje utilizam produtos como insulina ou produtos de emagrecimento que tem que ficar dentro da geladeira. E um dia sem refrigeração você estraga. Pois é, e remédios e medicamentos caros, inclusive. Caros, exatamente. Mas aproveitar, conta um pouquinho para a gente todos os serviços que são oferecidos na empresa. Sim, lá oferece residencial, seria o ar-condicionado, que hoje não é mais um luxo. Não é. Hoje nós temos uma necessidade. Sim. Inclusive nós estamos vivendo numa época agora de transição que possivelmente vai vir um calor muito intenso nesse ano. Então, o ar-condicionado, o que o Ricardo faz? Instalação, higienização e também conserto, se houver necessidade. Sim. Também dentro do lar nós temos hoje a máquina de lavar roupa, que é um item extremamente necessário, não é mais luxo. Não mesmo. Precisa, então, isso aí também conserta, principalmente aquelas com a tampa superior. Aquelas de tampa na frente, conhecido como lave e seca, essa nós não trabalhamos. Nós fazemos somente aquela tampa superior. E também a geladeira. A geladeira, sim, de todos os tamanhos e modelos, nós consertamos. Faz essa manutenção. Isso. E fora isso, a residência também tem o comercial, né? Nós temos o ar-condicionado comercial, que exige muito hoje em escritório, consultório, dentista. Então, todos os portes de ar-condicionado, aqueles que são feitos embutidos, né? Isso, também. esses também trabalhamos. E a parte de refrigeração também desses lugares, né? Às vezes um bar precisa de um freezer, precisa daquelas geladeiras de... Coloca refrigerante, coloca cerveja, que são as expositoras. Tudo isso daí o Ricardo atende. Trabalha com tudo isso. Sim. E a gente estava até conversando um pouco desse bem, né? Que como você falou, não é mais luxo, não é mesmo, é uma necessidade hoje. E que também existe uma necessidade de prevenção e de cuidado, né? Disso para que a gente tenha maior tempo de vida ali dentro da nossa casa. Sim, quais seriam essas prevenções que são necessárias? Olha, você está falando do ar-condicionado, vamos começar com Vamos começar com o ar, porque também tem da geladeira, né? Isso, o ar-condicionado, ele suja. Porque nós temos muita poeira no ar, tanto interno quanto externo. E quanto mais sujeira tiver grudado naquele motor externo, menos ele consegue trazer resultado, benefício para casa. Ele já começa a comprometer o funcionamento. Exatamente. Né? O compressor trabalha muito e não consegue entregar o resultado que você gostaria. Então, o que você tem? Até aumento de consumo, que nós vamos conversar sobre isso posteriormente. Mas o que precisa? Precisa ser feita essa higienização de ar constantemente. Principalmente, de acordo com a normativa, fala que consultório e lugares onde tem muitas pessoas, eles precisam fazer isso, vigilância sanitária. A própria vigilância. A vigilância sanitária determina que seja feito em no máximo de 6 meses. De 6 meses? Até menos, dependendo a quantidade de pessoas, 3 meses a limpeza do ar-condicionado. Nossa. Porque o que acontece? O ar-condicionado, ele estando sujo, ele cria bactérias. E essas bactérias podem prejudicar as pessoas que ali estão. Exato. E o mesmo acontece em casa. Nós temos que realmente colocar em prática a higienização dele. Sim. Você entendeu? E no caso da geladeira, também.
Parece que não, mas nós temos que manter a higienização da geladeira em ordem. Seja também produtos internos, que às vezes coloca, que derrama tudo, tem que fazer a limpeza e higienização desse produto, senão pode estragar. Que aí você desmonta tudo, né? Sim, lá nós fazemos esse trabalho. Se a pessoa necessitar, só fazer uma higienização completa da geladeira, porque às vezes ela está com cheiro, derramou um líquido de alguma carne, algum produto, ela fica com cheiro interno. Nós retiramos esse produto, fazemos a higienização interna dela todinha, desmonta tudo. E o mesmo acontece com a máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa começa a soltar pontinhos pretos e esses pontinhos podem causar prejuízo nas roupas, né? Então, é retirado também a máquina, desmonta a máquina toda, faz higienização interna e entrega em perfeito estado. Eu acredito que, inclusive, a própria máquina e o ar-condicionado que exige isso com mais constância do que a própria geladeira, né? Porque a máquina é o tempo inteiro recebendo do próprio amaciante que causa isso, ele cria uma camada ali, não é? Isso, exatamente. Ele cria uma camada interna, como se fosse uma pasta que gruda e não sai. E toda vez que você enche a máquina, aquilo lá molha e ela começa a soltar e sujar a roupa, entendeu? Então você precisa fazer essa higienização. Com isso, você vai ganhar vida no seu produto. Exatamente, mais vida útil do produto, né? Exatamente. E por falar em equipamentos que costumam apresentar, assim, maior problema de manutenção, quais são os que você pode citar, assim, aqui? Olha, a manutenção vem realmente do mau uso, de certa forma. Se você tiver um mau uso na geladeira ou na máquina, que são os que mais dão problema. O ar-condicionado, ele dá às vezes problema porque ele fica um tempo parado. Agora, na época do frio, você não usa. Então, essa é a hora correta, a época correta de você fazer uma higienização, fazer uma manutenção preventiva. Muito melhor, né? Com certeza. Já na máquina de lavar roupa, a pessoa coloca, às vezes, algum problema com respeito ao peso. Esse é um dos maiores problemas em máquina. Excede a quantia de peso determinado pela máquina com roupas e isso vai prejudicar tanto a parte mecânica, você entendeu? Quanto os rolamentos que possui, o sistema de sustentação de peso dela. E a geladeira também, olha que interessante. Você colocar em excesso a geladeira, muita coisa lá dentro, principalmente na parte superior, onde que é o freezer, hoje em dia a maioria das geladeiras... Agora, algumas têm o sistema inverter. Inverter, né? mas ela... Inverte, né? O inverter é a energia. Exatamente. Isso. Então, o que acontece? As pessoas vão comprando e vão empurrando o alimento e a frost free, você não pode encostar lá atrás o alimento. Não pode, você tem que deixar de 2 a 3 centímetros de espaço daquela tampa lá no fundo. É mesmo que senão você impede algum sistema Impede ali? porque ela precisa fazer o resfriamento, circulação de ar interno dentro do freezer para trabalhar correto. Se você tampar, você perde a qualidade dela. Olha que interessante, são coisas que às vezes não tem nem no manual do produto pra gente ver isso, Até né? Tem, é que a gente não lê mesmo. E dentro dela lá escrito também existe na geladeira quando você compra. Olha a atenção da gente procurar ler tudo isso, né? Porque faz toda a diferença na qualidade e na vida útil, Na vida né? útil, exatamente. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, eu quero falar alguns mitos e verdades, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida disso, mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com o Leandro. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo, com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão.
Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. Estamos de volta e hoje eu converso com o Leandro da Ricardo Refrigeração. E eu falei para ele, já deu bastante dicas úteis, né, para a gente conservar melhor o ar-condicionado, a geladeira, a máquina de lavar. Vamos um pouquinho nos mitos e verdades agora? Vamos. Vamos lá. Geladeira encostada na parede, gasta mais energia? Verdade. Verdade? Gasta, sim. Principalmente os modelos mais antigos, que tinha aquela gradinha traseira preta, onde as pessoas até utilizam para secar... Para secar a roupa, não pode, não pode. Eu vi a minha avó fazendo isso. E esses modelos mais antigos, eles precisam de uma ventilação lateral e superior, principalmente em armários embutidos, que existe muito hoje em dia. E às vezes eles não deixam esse espaço, Não, fica muito pouco. Então essa ventilação é necessária porque você, resfriando aquela grade, você está aumentando também o resfriamento dentro da geladeira. Ela faz uma troca de calor. Quanto mais quente a grade, mais frio dentro da geladeira. Olha que interessante. Que interessante. As geladeiras novas não possuem mais essa grade interna. Lá atrás. Mas essa grade está interna, ela está lá. Mas hoje em dia, ela tem um aquecimento maior nas laterais. As geladeiras novas. É verdade, já percebi isso. Elas Você aquecem põe, mais. É bem quente mesmo. Também, se for ver, essa precisa de menos espaço. Mas assim mesmo, se deixar muito colado, não é interessante, que você vai deixar o compressor trabalhando demais e vai ter um consumo maior de energia. Vai ter um consumo maior. E abrir a geladeira várias vezes ao dia, isso aumenta o consumo de energia? Com certeza. É mesmo? Com certeza. A geladeira, ela está lá dentro, está geladinho. Toda vez que você abre a porta, o ar, se você está às vezes de chinelo ou descalço, você sente um ar frio no pé. O ar frio é mais denso, ele desce. Então ele vai descer e o aqui fora, o ar está quente. Num dia muito quente, 30 graus, 28, o calor vai entrar. Então o que acontece? Quando você fechou a porta, o ar quente ficou lá dentro. O termostato acusa, toca ligar de novo o motor para resfriar. Tá funcionando então quanto mais você abrir, mais ela vai trabalhar. Está exigindo dela. Está exigindo. E isso também é muito importante. Duas coisas que são erros fatais. A pessoa abre a geladeira e larga aberta, pega um produto e leva para a pia, leva para a mesa e larga aberto. Não pode. Outra coisa, jovens, algumas pessoas acham que a geladeira é televisão. Abre ela e fica olhando para dentro dela para saber o que vai pegar. O que eu vou pegar aqui e me servir? O que vou me servir. O que acontece com o produto lá dentro? Todo o frio sai, entra ar quente, toca ligar o compressor e tem um alto índice de consumo. E quando a gente mesmo faz a limpeza em casa, a gente às vezes abre e está limpando ali as prateleiras, o ideal é limpar, fechar ou deixar um tempo aberto? Bom, aí não tem jeito, aí né? Tem que ficar ela vai, depois que você fez a limpeza, ela vai trabalhar de 8 a 10 horas a mais para conseguir resfriar de novo o que perdeu. Ela vai ter esse trabalho. Vai. E o ar-condicionado ligado e desligado várias vezes também gasta mais energia do que mantê-lo funcionando? Depende. Se você faz sair e vai precisar ficar 15 minutos até meia hora fora do ambiente, pode deixar ligado. Entendeu? Exatamente. E esses são os modelos antigos. Os modelos inverter hoje em dia, ele trabalha diferente.
Mas qualquer um deles, ou o inverter ou o antigo, o que é prejudicial em um alto índice de consumo é a pessoa largar as portas abertas, abre o ambiente e deixa aberto. E deixar isso, todo mundo fala, não é mito mesmo, Não, não né? é mito. Porta do estabelecimento, Não você tem está jeito. num ambiente, numa sala, Exatamente. mantém a porta fechada. É, e também o erro do tamanho do ambiente. Isso. Por isso que hoje em dia existem os BTUs, que é a Exatamente. unidade que faz a leitura do tamanho do ar-condicionado. Quanto maior o ambiente, maior os BTUs, para ele conseguir dar para você o resultado que você deseja. E as pessoas, às vezes, por promoção, pegam um ar pequeno e quer colocar num quarto de 4x4, 5. Numa sala grande. Uma sala grande, sala, às vezes os corredores estão junto nessa sala. Isso. Ele não vai conseguir atingir nunca o resultado. Exatamente. Porém, o compressor vai trabalhar igual louco e não vai conseguir trazer o resultado e você vai ter um alto índice de consumo de energia. Consumo e não gela o suficiente que você estava esperando. Exatamente. Né? No ar-condicionado, o que você vai fazer? Eu pretendo comprar, colocar em casa? Chama a gente. Nós vamos lá, fazemos uma medição do tamanho do ambiente, se pega sol na parede, também modifica o aquecimento da parede. Importante avaliar isso também. Sim, é tudo avaliado antes. Olha, esse ambiente precisa de um ar de tantos mil BTUs. Aí você vai comparar no tamanho certo e ele vai trabalhar com folga. E tem muita gente que, inclusive, às vezes quer colocar um ar, né, com maior capacidade no ambiente pequeno, mas que aproveitar corredor para ir para o quarto, isso não existe. Não seria interessante. Seria interessante você colocar cada um dentro do seu ambiente. Bom, isso você até falou, limpar os filtros de ar-condicionado regularmente melhora o desempenho e reduz o consumo. Isso, também. Que nós já falamos, já conversamos, né? E é verdade. E é verdade. Máquina de lavar muito cheia pode diminuir sua vida útil? Com certeza. Né? Verdade. Exemplo simples, se você pegar um carro e encher ele de chumbo, quanto tempo vai durar a suspensão desse carro? Você vai reduzir a vida útil dele, porque está pesado. Sim. A máquina é a mesma coisa. Sim. Se você colocar acima do permitido, ela vai estragar de forma antecipada. Você vai estragar a parte mecânica e a parte dela de sustentação de tudo aquele peso. Exato. São duas coisas diferentes. Mas principalmente a mecânica, onde que trabalha com o agitador, você vai desgastar a parte interna e vai ter que fazer manutenção preventiva mais rápido nessa máquina. Ou seja, você está com uma quantidade de roupa ali, nunca pôr até o topo ali da máquina, né? Não. Porque às vezes você não tem como pesar tal, mas fica atento para não deixar... Isso. Por exemplo, agora na época do frio, lavou-se muito cobertor, edredom, mantas. Dependendo da máquina, é um cobertor só por vez. Sem dúvida. É um. Se a máquina tiver de 12 quilos... Mais ou menos isso, porque aquele cobertor, depois que ele está molhado, ele passa de 90 quilos o peso dele. Que é isso que também influencia, você tem que analisar, né? Isso daí. Esse então, peso. Você sempre coloca abaixo. Uma dica muito interessante, dentro da máquina, tem aqueles marcadores, 2, 3, 4. Sim, exatamente. Se você vai usar o 4, trabalha até o 3 de roupa. Aí o restante vai ser a água que vai chegar no nível 4. Essa dúvida que eu tinha, olha que interessante. Isso é importante. Ou seja, nunca colocar no nível 4, né? Não, você vai colocar até o 3 e aí com o nível de água junto, ele vai dar sustentação suficiente para o peso necessário. Exatamente. A gente percebe que inclusive a roupa sai mais limpa. Com certeza. Né? Porque ela trabalha melhor e consegue trazer o resultado melhor. Que legal isso, tá vendo? E qual que é o erro mais comum hoje que as pessoas cometem com geladeira, ar-condicionado e máquina de lavar? Foi justamente o que nós comentamos. Falamos, máquina né? É peso, a geladeira é excesso lá atrás, tampando, ou abrir demais a geladeira. Abrir demais também. E o ar-condicionado não fazia a manutenção que tem que ser feita, principalmente as limpezas dele dos tempos. E existe alguma manutenção caseira que ajudaria, Alejandro? Da parte interna do ar-condicionado, nós temos, se você conseguir subir e abrir aquela tampinha, lá dentro tem como se fosse uma tela. Tem Essa sim. tela você tira a cada Pode 15, tirar? 20 dias e lavar ela, deixa secar, volta ela. Agora, a higienização correta é uma vez por ano. Sim. Dependendo se vem muito pó perto de casa, tem que reduzir um pouco isso daí também. Exatamente. Mas pelo menos uma vez por ano fazer toda essa limpeza que nós fazemos, que você traz vida útil do ar. Exatamente. Nós estamos falando de um clima que está mudando muito, você já citou do El Niño, tudo, e dias muitos, nós estamos com temporadas muito sem chuva, né? Isso. E essa poeira aumenta. Aumenta e também gruda lá naquela parte externa do ar-condicionado. Eu já percebi, porque a gente percebe que tem que fazer com maior frequência essa manutenção, né? Existe alguma dica simples também que a gente pode fazer para evitar a vida útil desses eletrodomésticos?
Olha, é isso daí que nós falamos, basicamente, também, né? Basicamente é isso, você vai ter... Dá essa manutenção. Dá essa manutenção. Lembrar que, assim como o carro e a moto, que eu sempre cito como exemplo, você faz manutenção. Sim. Troca óleo, troca pneu, troca filtro, você faz a manutenção. Por que uma máquina não pode fazer? Sim, pode. Faz ela a cada 2 anos, você faz uma higienização interna. A geladeira, a cada 2 anos, leva lá, faz aquela limpeza. E o ar, com menos tempo, você vai ter uma durabilidade maior do produto. E você está falando um ponto que eu me lembrei de uma coisa. Alguns produtos de limpeza que prometem coisas milagrosas, e às vezes você coloca mesmo na geladeira um produto forte ou numa máquina, existem alguns que podem até comprometer, né? Sim, hoje em dia... Dependendo da composição, não é isso? Sim, hoje em dia a química é muito forte, né, desses produtos. Eles estão cada vez aumentando a química. Mas o arroz e feijão, aquele é mais simples, o sabão em pó, o amaciante, tudo isso daí, trabalhando da maneira correta, você vai ter... Um álcool para limpar ali a geladeira não tem problema? Não tem problema, não tem. E voltando a falar um pouquinho da empresa, né, depois desses 25 anos de mercado, quais os valores que continuam aí guiando a Ricardo Refrigeração? Rapidez no atendimento, a hora que o cliente ligou, ele precisa de agilidade. Passar logo o orçamento e resolver e trazer o mais rápido possível esse produto para casa do cliente novamente. A determinação do Reclaro é no máximo 24 horas para a geladeira. No máximo. Se conseguir no mesmo dia. Ai, que bom! Nós fazemos, olha, acho que todo mundo está adorando saber disso. No máximo no mesmo dia. Só se estiver muito cheio, realmente tem aquela sequência, aí não tem jeito. Aí fica no máximo 2 dias. Máquina de 3 a 4 dias no máximo, mas está retornando para conseguir atender o cliente o mais rápido possível. E hoje conta com uma equipe grande, então, para Sim, isso? contamos com 2 equipes na rua, nós temos técnicos internos, tem 2 técnicos internos, mais o Ricardo, nós temos secretária, então é uma equipe grande para atender isso daí. Para conseguir atender a demanda. Esse tempo ágil que faz toda a diferença. Sim, com hoje, certeza, né? Principalmente, e também um ponto muito importante, o Ricardo praticamente é um dos únicos na cidade que faz tudo isso e parcela em várias vezes sem juros no cartão de crédito. Opa! Isso é muito importante, Claro. porque hoje em dia, né, muitas pessoas que você vê, às vezes não tem aquela condição de arrumar à vista. Então ele parcela no cartão de crédito, isso daí acaba com o problema da pessoa. E muito melhor, porque ela está mantendo o equipamento dela ali com manutenção, Isso. maior a vida útil, e a dona de casa não precisa gastar para sair correndo e comprar um equipamento novo, Exatamente, né? que está muito caro Que também. está muito caro. E a excelência do Ricardo também depois que entregou, se apresentar um defeito, a garantia está lá para ser realmente cumprida. Então nós buscamos, consertamos sem custo e devolvemos. Palavra de escoteiro, né? Exatamente. Isso aí tem que ser. Como que vocês enxergam hoje o futuro da refrigeração e da climatização? Nós estamos falando de tecnologias que estão o tempo inteiro se revolucionando aí, trazendo mais modernidade e tudo mais. Como que você vê isso hoje? Olha, não vai parar nunca. Isso daí hoje em dia é uma tendência, né? De novos sensores, nova tecnologia. Hoje em dia tem geladeiras que conversam com você, mostram a informação do que tem lá dentro, você fora de casa. Ar-condicionado que liga tudo por sistema, hoje em dia, por Wi-Fi, você consegue ligar ela, né? Exatamente. Você liga, chega em casa, o ar-condicionado já está ligado, já está está porque fresquinho. você já está no seu celular programando. Então é uma tendência que não vai parar nunca. Mas o principal é dar assistência para o cliente, porque você às vezes compra um produto achando que vai durar muitos anos. Exato. E pode acontecer imprevistos, principalmente hoje em dia. Um dos maiores imprevistos é a oscilação de energia. Exato. A oscilação de energia queima muito sensor, queima muita resistência. Não falamos disso, mas está acontecendo muito, né? Sim, placas de máquina, que é tudo de eletrônico. Então, devido a isso, é por isso que existe hoje o Ricardo para estar ajudando. Muito bom. Foi muito bom falar com você, Leandro. Obrigada aí pelas orientações. Foram muito relevantes mesmo. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar essa dica. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão com o Futuro. Eu que agradeço, Patrícia, pela oportunidade. Obrigada. Tchau, Eu agradeço a você que esteve aqui com a gente pela sua audiência. E até o próximo programa.